Olá a todos, professor Silvio por aqui, da BMH, Body Mind Health, Corpo, Mente e Saúde. Uma empresa voltada para o treinamento físico personalizado. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre uma das coisas que existe na musculação. Aqui os halteres, lá embaixo alguns equipamentos, que é um assunto chamado de falha mecânica. O que significa o termo, né? A nomenclatura falha mecânica. É quando a gente está fazendo um exercício, repetindo ele algumas vezes, nós chamamos de séries. Então, supondo que você vai fazer uma série com 20 repetições. Então, são 20 repetições de movimento, claro. E o peso está sendo usado de uma forma que no final da série, normalmente, que é o que é mais esperado, a pessoa começa a ter dificuldade para fazer movimento. Como se fosse aquele movimento do bíceps, por exemplo, aqui, ó. Ela começa a fazer movimento, de repente ela começa a cansar, o peso está muito alto, né, digamos assim, e aí tem dificuldade para subir. Isso é chamado falha mecânica. Por que é o nome falha mecânica? Porque a contração muscular ela acontece também de forma mecânica, há um movimento de fibras. Por isso esse termo falha mecânica, quando a fibra muscular cansa e não consegue mais fazer a contração. Isso é errado? Não, não é errado. É um tipo de treino? Sim. Todo mundo pode fazer? Sim. Porque a carga ela tem que ser relativa para cada um. E na aula de hoje eu tive esse exemplo com uma aluna idosa que ela faz um trabalho no supino, que é essa máquina aqui, ó. A gente põe a barra aqui e aquele exercício clássico que a gente põe a barra para cima e para baixo, digamos assim, de uma forma mais didática. E aí ela faz duas séries com 10 repetições com 20 quilos, é bastante. Já é treinada comigo há muito tempo, ela treina há uns 8 anos pelo menos. E aí, como ela aumentou a carga recentemente, na segunda série, que ela iria fazer 10 repetições, ela começou a cansar com 8 e parou. Porque para ela tá bom e não é necessário fazer o treinamento na falha mecânica para os objetivos dela. Então isso que é a falha mecânica. Não é aconselhável treinar isso quando a pessoa está na fase inicial, né? Ela tem que aprender postura, respiração, nomenclatura de equipamento para quando for treinar sozinha. Então isso não é legal fazer no começo, mas com cuidado, desde que o seu professor tenha esse conhecimento, especialmente fisiológico, porque algumas pessoas têm um conhecimento muito importante sobre movimento e não têm um conhecimento adequado sobre fisiologia. E quando nós falamos que uma fibra ou que o músculo está falhando, é porque há uma condição fisiológica muito importante acontecendo, que tem que ser respeitado. Porque se isso não é respeitado, o exercício fica sendo algo muito perigoso. O equipamento pode se soltar, a pessoa pode não aguentar segurar aquele peso na mão, ou uma barra no supino, que é um risco muito, muito importante, e o exercício fica feito de forma inadequada. Convido vocês a conhecer as nossas outras redes sociais, por exemplo, podcast, BMHcast, no link desse descritivo que tem nesse material, está lá o nosso acesso aos outros materiais, inclusive o WhatsApp. E aí fica a pergunta, você que treina musculação, já fez um treinamento com falha? O seu professor conhece a parte fisiológica para poder treinar você até uma falha mecânica? Forte abraço, valeu, tchau, tchau!